Vamos fazer Boa a nossa noite. prece da noite. Boa noite. Vamos acalmando nossos corações, colocando nossas angústias e nossas aflições nas mãos misericordiosas de Jesus e aplicando a Deus, o nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior, que nos ampare, fortaleça e abençoe nossa caminhada rumo à evolução. Vamos deixando fluir em nossa mente, em nossos corações, a paz que Jesus nos deu a orar. Com nossos pensamentos elevados, envolvidos em vibrações de amor e paz, pedimos, Mestre Jesus, abençoe e suavize as dores de todos aqueles que estão sofrendo internados nos hospitais, muitos em suas próprias casas, outros nos asilos ou pelas ruas, sofrendo dores físicas e espirituais. Que eles tenham o lenitivo para suas dores. Guia, Senhor, todos aqueles que se acham perdidos em meio aos vícios, à solidão, às depressões, e desconsolados e desamparados de si mesmo. Tenha piedade deles, Senhor, que teu roteiro de amor os guie para os caminhos da recuperação. Que as crianças e os jovens recebam sempre amor e orientação, que as conduza sempre pelos caminhos do bem. Abençoe e proteja a nossa casa espírita e todos os seus colaboradores, para que possamos continuar sendo o porto seguro das almas aflitas, que buscam o socorro e amparo espiritual e material. Abençoe, Senhor, nossas famílias, nossos familiares, aos amigos e principalmente todos aqueles que cooperam com nós. Abençoe aqueles que ainda não te conhecem e não aceitam teus ensinamentos. Que a proteção divina se estenda por todos os lares, ao nosso também. Que nele reine o respeito, a harmonia e o amor. Que em cada lar não falte a tua presença e nem o pão de cada dia. Que não falte a doçura das palavras e nem mesmo a amabilidade dos gestos. Pois um lar regado ao amor, tudo se torna mais doce e suave. E os problemas ficam pequenos em relação à sabedoria e aos discernimentos que temos para conduzi-lo. E quanto a nós, Senhor, te pedimos, abençoe nossos caminhos, ilumina nossas escolhas e nos livra de todo mal. Concede-nos uma jornada tranquila, regada de paz, harmonia, amor e alegria, fazendo-nos perceber sempre que o trabalho do bem nos aguarda em toda parte. Não nos permita perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-nos, por misericórdia, que estamos no caminho da evolução, com nossos semelhantes, não para consertá-lo, e sim para atender a nossa própria melhoria. Que assim seja, que tenhamos um estudo com o Senhor Agenor, e que todos participem e tenham um novo aprendizado. Que assim seja. Está com você, Agenor, a palavra da noite. Ok. Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Não devo me apresentar porque vocês sabem que sou colega de vocês desse trabalho e dos estudos de sexta-feira, quinta, quando posso estar presente. Então, vocês já convivem comigo, né, nesse trabalho brilhante que a sala de estudo Chico Xavier dispõe para cada um de nós. Prazer imenso de ser requisitado para mais uma tarefa da divulgação da doutrina dos Espíritos,
E depois que a gente participou na semana passada de uma brilhante exposição sobre a pedagogia de Jesus, a gente fica vislumbrado com a dinâmica, a forma trazida pela nossa irmã, e a gente analisa o conteúdo do Mestre Jesus em toda a sua essência, quando aqui ele veio, depois de Moisés, onde Moisés veio nos trazer a justiça. E Jesus veio trazer o amor. A doutrina espírita, por sua vez, como era designado pelo Mestre Jesus como a essência da caridade, o Consolador prometido, que vem clarear, relembrar a cada um de nós o ontem, que foi Moisés. Não digo nem Jesus, porque Jesus ainda é presente. Infelizmente, temos irmãos que estão aguardando a segunda vinda de Jesus. Jesus nunca nos abandonou. Jesus nunca nos deixou órfãos. Nós é que ainda não compreendemos o significado da sua presença. E quando ele esteve aqui conosco, ele foi ignorado. Quando ele esteve, não foi recebido. Não quiseram Jesus. E hoje, a gente vê falar que muitas pessoas querem a volta de Jesus. Aí eu pergunto, para quê? Para que a gente quer que Jesus volte? Dentro dos meus relacionamentos de amizade e familiar, eu ouço que essa volta de Jesus é para resolver os nossos problemas, os problemas do mundo, para Jesus resolver os conflitos existenciais, para Jesus resolver o processo de que acabamos de ouvir agora dentro da introdução do trabalho de preparação, o amor em conflito com o orgulho. Enquanto nós não buscarmos introduzir, interpretar, vivenciar, nem que seja um pouco, as lições do Cristo, do Mestre Jesus, não será ele que vai resolver os problemas do mundo. Porque os problemas do mundo são tão antigos quanto o que nós estamos vivenciando na atualidade. Por que eu digo isso? Porque eu digo que Jesus veio e não resolveu. Vocês poderiam me perguntar por que, Agenor? Porque Jesus não resolveu o problema do mundo. Nós estávamos vivenciando um império, um imperialismo forte. E Jesus não resolveu. E quando questionado sobre isso,
ele dizia com muita paciência, muita sabedoria e com muito equilíbrio: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando ele veio estar conosco, ele veio, deixou a fórmula que nós deveríamos seguir, nós, espíritos reencarnados. Quem sabe, se não apedrejamos ele, se não cuspimos, não fizeram atrocidades também para com ele. A fórmula que Jesus deixou é para que a gente seguisse, é que a gente alcançasse. Mas para isso, precisamos estar envolto, precisaríamos estar harmônico, precisaríamos, como hoje está nos faltando, o respeito mútuo. Se tivéssemos respeito uns para com os outros, se amássemos uns aos outros, a gente não teria esses problemas. Mas vivemos num planeta de provas e de expiações, que no momento em que estamos sendo desagradados, mexido nas nossas vontades, nos nossos desejos, gera conflito. Não precisa ser um conflito social, mas um conflito familiar, fraternal. Entre nós, há possibilidade de gerar conflitos. Por quê? Porque nós ainda não sabemos fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Aí é que está a grande lacuna. Se no dia que nós estivéssemos preparados para seguir as pegadas do Cristo, dentro daquilo que ele veio ensinar, que era e é o amor. Então nós vimos hoje, na leitura que estava presente, que Adenauer trouxe nesse texto o amor e o orgulho. Perguntaríamos a nós, a nossa consciência, de que lado, de que partido, que tipo de atitude vivenciamos com mais constância? Eu, particularmente, posso falar por mim. Orgulho. Porque ainda não temos esse sentimento. Ele está no processo de desenvolvimento. Mas o sentimento, o amor, ainda está muito longe, principalmente de mim. Mas há a ebulição chamada sensação. A sensação de que eu amo A, B ou C, contanto que não me contrarie, contanto que não me aborreça, contanto que faça as minhas vontades. Que é assim. Infelizmente, ainda é assim. Fazendo essa pequena introdução, vamos para a proposta que nos foi cedida esta noite. Nós somos convidados ou requisitados como trabalhador da Casa Espírita, não precisa de convite, ele precisa de trabalho. Ele precisa de ação. E o tema da noite de hoje serve de reflexão
que é um tema bastante sugestivo. Esse tema está no livro Fonte Viva, onde Emmanuel diz: sirvamos ao bem. E quando a gente vai buscar a estrutura, porque vamos dizer que quando um tema nos é colocado, a gente pode dizer a cumieira já, para a gente chegar à base de entendimento. Sirvamos ao bem, esse verbo servir, ele está no subjuntivo presente, que a gente tem a clareza e sabemos, né, que ele é usado para indicar uma ação. E quando a gente vai tentar conjugá-lo, tirando aqui que não é aula de português, mas a gente analisar a potência dessa proposta. Boa noite, minha irmã. A gente vê que todo verbo, ele nos estimula para que a gente haja, para que a gente tenha uma atitude perante a algo ou alguém. E ele é conjugado quando diz sirvamos, ele está no presente e diz assim, que nós sirvamos, que nós sirvamos. E eu tomei esse verbo dentro do significado de trabalhar hoje à noite com vocês, estudarmos, que ele pode significar em auxílio, ele pode significar em ajuda, ele pode significar em favorecer, tudo são sinônimos de sirvamos. Boa noite, meu irmão Fernando. Mas a gente vai usar, na maior parte da nossa conversa, o ajudar. Porque o que mais estamos precisando é de ajuda. E quando a gente pensa em ajudar o outro, esquecemos que a gente também precisamos de ajudar a nós próprios. Às vezes a gente esquece de nós. Às vezes a gente exterioriza mais para o outro, mas não serve a nós próprios. Não satisfaz a nós próprios. Porque dentro daquela possibilidade de fazer a caridade é dar ao outro aquilo que às vezes eu não me dou. Há um diálogo muito relevante no livro Ave Luz, que o título é esse, Ajuda. Eu recortei alguns parágrafos para que a gente possa, nesta noite, refletir. Era um diálogo entre Filipe e Jesus. Que Filipe, muito agoniado nessa proposta de servir, de ajudar, e ele pergunta ao Mestre Jesus, Mestre, o que poderemos entender e quais são os melhores processos a adotar para ajudar as criaturas? Jesus lhe responde, Felipe, para que possamos ajudar os outros com mais segurança, faz indispensável compreender os processos da ajuda e o que significa ajudar. Às vezes, a boa vontade sozinha não basta. Gente, quando a gente para aqui, eu aprendi, e às vezes fico muito repetitivo, quando eu estou
até em grupo de estudo, aprendi uma coisa com Cosme Massa. Ele diz que um texto ele precisa ser catado igual feijão. E feijão, a gente não come feijão ruim. E porque a gente tem que extrair do texto as melhores frases, as melhores palavras, para que a gente possa entender, introduzir dentro de um processo de raciocinar o nosso texto e aí desmembrar para nós próprios. Compreender o processo de ajuda. Porque a caridade é prudente. A gente precisa entender por que eu estou ajudando e para que eu estou ajudando. Tudo tem um significado. Tudo tem um objetivo. Tudo tem uma lógica. Olha o que Jesus disse a Filipe: não adianta ter boa vontade. Há um adágio popular que diz que o inferno está cheio de gente de boa vontade. A boa vontade sem saber o que faz. Eu já disse uma vez que eu teria uma boa vontade de minha mãe, quando eu estava hospitalizada, de eu fazer a cirurgia dela. Eu teria essa boa vontade para curar minha mãe. Mas eu não tenho conhecimento, não tenho prática, nem teoria. Então, eu seria um zero à esquerda. E prossegue Jesus nesse belíssimo livro. Para que possamos nos tornar benfeitores de alguém, é preciso que nos aprimoremos nos serviços da caridade. Esse livro é fantástico. A caridade, ela precisa ser aprimorada. Como é que eu quero ser benfeitor? Porque o tema de hoje é sirvamos ao bem. E a gente sabe o que é o bem. O que é o bem está lá no Livro dos Espíritos. É tudo que é conforme a lei de Deus. Tudo que faz parte da lei de Deus é o bem. Então a gente vai analisar o bem na qualidade de excelência. Essa qualidade de excelência são as atribuições das nossas ações relacionadas aos nossos sentimentos. Então, se eu não aprimorar os meus sentimentos em relação ao que eu estou fazendo de bem, eu não estou fazendo com proveito. Porque tudo na natureza tem que ter um objetivo, tem que ter resultado. Fazer por fazer não tem um sentido amplo. Tem um sentido, vamos dizer assim, fracionado. E continua Jesus. Ajudar é muito bom, Felipe. Todavia, saber ajudar é bem melhor. Olha como Jesus vai apertando. Ajudar é muito bom. Mas saber ajudar é bem melhor. A nossa obra na Terra consiste nisso. Por isso que esse tema sugestivo da noite de hoje, sirvamos ao bem. Ajudar sem exceção. Compreender sem exigência. E amar na extensão universal da vida. Então você veja o parâmetro que Jesus coloca para que Felipe tenha uma visão global do que é ajudar. E ele aí, eu achei bastante interessante que a preocupação de Felipe é ajudar o outro, a criatura, o outro irmão nosso necessitado. E Jesus diz: eis uma ajuda divina para os homens da terra.
Nós estamos aqui para aprender como ajudar melhor aos sofredores, como servir com mais eficiência aos ignorantes e como ser mais úteis aos que nos ofendem por desconhecerem a verdade. Prosseguindo, Jesus diz: podeis começar a ajudar a vós mesmos, refreando todos os impulsos que dê respeito às leis de Deus. Quando Jesus fez essa trajetória, esse caminho, para Filipe ajudar as outras criaturas, Jesus mapeou, mas deixou bem claro que a nossa preocupação me parece que é igual a de Filipe, de querer ajudar as outras criaturas. E esquecemos de nós próprios. Quando eu disse no início, esquecemos de nós próprios. De que forma eu posso me ajudar? A cada vez analisando-me como é que eu reajo aos meus impulsos. Porque quando eu disse que eu estou perto da sensação, eu vivo na sensação, eu, Agenor, vocês podem ter um sentimento mais rarefeito, eu ainda não tenho, porque a gente ainda está mais próximo, como a irmã Rosália diz, do instinto. E aí temos sensações, que é a mesma coisa que ele portar para ir lá para frente, a gente está muito mais indo para trás do que ir avançando. Não é que estamos retroagindo, porém, estamos vivenciando a esses impulsos negativos que ainda nos domina. Então, vamos nos ajudar a controlar esses nossos ímpetos. Isso que eu entendi que Jesus colocou para Filipe. As lições que Jesus está colocando para Filipe nessa leitura que eu fiz, eu me coloquei como se estivesse no lugar de Filipe. É bom, é salutar, fazer a caridade, dar. Mas fazer a caridade interna, a gente quer fazer externa, mas interna. Faça externa. Faça externa. Ninguém diz que não é possível, é possível. Mas uma externa, uma caridade, um bem desinteressado. Porque no próprio Evangelho coloca-nos que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Na sua mais pura, na sua maior pureza. Ora, temos consciência de que ainda não somos puros. Temos consciência que ainda não somos esse homem de bem. Estamos caminhando para sê-lo. Então, como nós não temos ainda essa maior pureza, que é um estado, é uma qualidade de que é puro, e a gente sabe que não somos ainda. A gente sabe que viajamos de um polo a outro, de um extremo a outro, entre a impureza e a pureza. Misturamos tudo e aquilo não fica um elemento puro. Uma substância pura. Ainda não somos essa substância pura. Então, por esta razão, nós ainda carregamos a malícia, nós carregamos o orgulho, nós carregamos a maldade, nós carregamos ainda muitos apetrechos, muitas pedras no nosso caçoar, como diz no interior baiano. E por esta razão, a gente tem dificuldade. Falta em nossos corações a sinceridade, que é a lealdade para conosco, é o amor. Porque o amor é leal. Como centelha é uma coisa leal. Então falta a lealdade para conosco, nós não somos leais em muitos momentos para conosco. Nos irritamos com muita facilidade, nos deslocamos de um polo a outro, é natural pela nossa inferioridade. Mas precisamos ser fiéis a nós próprios,
Precisamos ter um caráter, uma personalidade, um traço determinante, que ainda não temos essa intenção no momento, ainda não temos. Então, esse homem de bem, ele tem um sentimento superior. Esse homem de bem, ele se harmoniza com ele e se harmoniza com todos. Então, quando ele está nessa harmonia, como diz Leon Diniz, com seu coração, isso é a qualidade do coração do homem de bem. E o amor, como foi trazido para nós nessa leitura, muito importante para esse tema e ajuda esse tema, é a celeste atração das almas. A gente pode não ter a vivência desse amor. Importante que a gente pode dizer assim, eu ainda não amo como deveria amar aquele amor ágape, mas nós nos atraímos uns aos outros por esse sentimento de amor. Se não está fazendo agora, irá fazer. Iremos fazer esse reencontro amoroso entre uns com os outros. Porque ele, o amor, é que harmoniza o universo. Se tivéssemos amor, não estaríamos em guerra. Então, essa potência divina que se chama amor, que o próprio amor é Deus, ele liga não só as criaturas, ele liga o universo. Ele governa, ele fecunda esses universos. E esse amor é só olhar que é Deus. Quando nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, com a sinceridade de servir ao bem, nós estamos prontos para caminhar com a sinceridade, com a leveza, com a confiança. E essa confiança vai gerar o quê? Vai gerar uma segurança. É a mesma coisa quando nós estamos em conjunto estudando. Nós somos sinceros um para com os outros nas nossas limitações. Nós somos sinceros para um com os outros com a nossa falta de compreensão em determinado texto. Não é por isso que a gente que sabe um pouquinho mais, aquele que sabe um pouquinho mais do que aquele que sabe um pouquinho menos, não vamos humilhá-lo, não vamos desprezá-lo por esta razão. Vamos estimulá-lo, acrescentar mais algo a mais, para que a gente possa fazer um conjunto, uma equipe, um grupo harmonioso no propósito de educar-se dentro desses conhecimentos básicos. Então, para isso, precisamos ter sinceridade, até no momento de discordar, de divergir. Não é atacar as pessoas, mas divergir das ideias, das propostas, das interpretações. Isso tem que ser com base, com a sinceridade, com a lealdade, com a confiança, para que gere uma segurança. E isso é uma necessidade básica de todos nós, em todos os setores, mesmo na família, mesmo no trabalho, mesmo aqui no centro espírita, em qualquer lugar, o homem de bem atinge esse ápice. E ser sincero é uma qualidade. É uma qualidade daquele que sempre diz a verdade. Jesus, raça de víboras, hipócritas, sepulcro caiados. Ele não mandou recado. Ele disse a verdade. E a verdade não é o que nós gostaríamos de ouvir.
Às vezes tem verdade que a gente está na ênfase de querer ouvir, mas não é daquela forma que a gente vai ouvir. Ah, eu não posso fazer isso, que é falta de caridade. É falta de caridade ser insincero. Porque há várias maneiras de falar as coisas sem ofender. E se a pessoa tomar por ofensa, paciência. Mas é uma verdade. E para falar a verdade e ser sincero, você tem que ser sincero constantemente. Para servir ao bem, temos que ser sinceros. E vai lapidando essas arestas de que a gente ainda carrega de impureza, acrescentando algo, tem que ser limado, a pedra tem que ser lixada para tirar o limo, para tirar aquela aspereza. E isso só funciona conosco através da verdade e da sinceridade. Isso vai ser, é uma segurança que vai gerar confiança. Então, se a gente não fizer isso e ficar tapeando isso e aquilo, a gente realmente está faltando com a caridade para conosco. E quando a gente está no intervalo, na erraticidade, naquele intervalo de reencarnar, a gente escolhe o gênero de prova. E o gênero de prova dizer assim, Agenor, você tem que ser sincero, Agenor, você tem que ser isso, Agenor é nessa encarnação que eu estou falando, mas o meu espírito, antes de ser Agenor, ele tinha consciência da prova terrena que ele iria passar. E vamos imaginar, vamos supor, que uma dessas minhas provas seria ser sincero. Eu não preciso agradar A nem agradar B, eu tenho que ser a verdade. Então, no ambiente que nós convivemos, pela educação que nós adquirimos, às vezes fica difícil ser sincero. Às vezes fica difícil ter vergonha de dizer ao irmão aquilo que está errado. A gente fica com dificuldade. E essa dificuldade vai gerar lá, em vez de ter uma consequência boa, essa ação de servir para o bem serve ao mal. Pelo menos está servindo a alguém. Então, quando Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, a Mamon e a Deus, nós não podemos ter partido. O partido é a verdade, é o bem. É esta a compreensão. E quando a gente parte por esse princípio, meus irmãos, você já imaginou quando alguém perde a confiança em você? Que lástima. Que lástima não podermos confiar uns nos outros. A gente já passou por essa experiência, a gente sabe que é uma lástima e a vida torna-se impossível, torna angustiante, porque a gente perdeu a confiança no cônjuge, no filho, no amigo. Isso é terrível. Às vezes, uma falta de um diálogo sincero para gerar confiança. E Jesus trouxe a fórmula que é o amor. Mas ele diz, amar é sentir-se viver em todos. Gente, o homem de bem, ele ama porque ele vive em todos. Ele deixa de ser ele, Jesus, o homem de bem, o homem integral, deixou de ser ele, mas não veio apagar os nossos pecados. Ele não veio morrer pelos nossos pecados para nos salvar. Não é essa compreensão que eu tenho. Posso estar até equivocado. Ele não veio para isso. Ele veio com outra finalidade. Nós é que não reconhecemos, nós é que não compreendemos, nós que ignoramos e até hoje ainda estamos fazendo isso. Ele veio servir a todos, indistintamente. Porque preconceito não é agora não, que nós estamos vivenciando no século XXI. Preconceito era desde o tempo de Jesus. Você não poderia conversar com os samaritanos. Você não poderia conversar com o leproso.
Você não poderia conversar com os escravos, com as prostitutas. Jesus se misturou no meio de todo esse povo que precisava do médico, do professor, do esclarecedor. Não deixou aquele povo órfão. Por quê? Porque ele veio trazer um benefício dentro de uma causa ou de um ser, auxiliar aquele povo sofrido, excluídos, como a gente fala hoje. E aí Jesus diz que todos os seres foram criados para amar. Gente, fique à vontade se alguém gostaria de fazer alguma colocação, quiser interromper, né? Podem ficar à vontade que eu não me incomodo. Então, a gente vai ver o que é que o livro dos Espíritos, isso qualquer espírita iniciante sabe a primeira pergunta, sabe a 625 de cor, sabe a 459 de cor, sabe a número 23 de cor, mas essa é a resposta mais curta que tem no livro dos Espíritos. Talvez a pergunta é a mais longa, uma das mais longas. Qual sabe tipo também a 621? Hein? A 625. Sim. E a 621 também? Consciência, né? Consciência. A 625, ela diz, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem é? Todo mundo sabe. Jesus, Cláudia falou aí baixinho, eu ouvi. Aí, labial, tá vendo como eu já sei? Jesus é o ser mais perfeito e modelo. Que tipo? É a particularidade, né? A qualidade, a característica. Esse é o tipo mais perfeito. É a sua característica de perfeição moral. Perfeição moral. A humanidade pode aspirar na Terra, porque ele nos oferece como o mais perfeito modelo. Nós vamos ver, como disse nossa irmã anteriormente, na semana passada, dentro da pedagogia, que Jesus, acrescento hoje aqui, o mensageiro incomparável do amor. É o mensageiro incomparável do amor. Veio da segunda revelação, que, como diz a primeira Moisés, a segunda Jesus e a terceira o Espiritismo. Mas ele veio como o marco principal, o amor. Foi o mensageiro incomparável do amor. Pasmo, jamais igualado. Vieram muitos avatares, vieram muitos espíritos de escor, vieram muitas referências do plano espiritual para estar conosco. Porém, ô meu irmão, Deus te acompanhe. É uma pena, viu? Se quiser dizer alguma coisa, fique à vontade antes de ir. Tá bom, eu volto rapidinho para dar boa noite, pelo menos. Um abraço. Se quiser colocar alguma coisa aí, fique à vontade. Tá bom, tá bom. Eu volto depois se der, tá bom? Tudo bem, tá ok. Tchau. Então, quando Jesus aqui esteve conosco, nós não compreendemos, nós não recebemos, como eu disse antes, nós não queremos, não quisemos ter Jesus, não quiseram ter Jesus, né? Por quê? Porque Jesus e fez um trabalho solo, vamos dizer assim, como diz Emmanuel aqui nesse texto. E ele começa dizendo assim, a luz resplandece nas trevas.
essas trevas da ignorância, que a humanidade está ainda até hoje, está melhor, mas na época resplandece na terra, João, capítulo 1, versículo 5, e diz, não te aflinjas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Ah, eu não vou não, porque eu estou sozinho para ir fazer isso, fazer aquilo. E daí? Como é você? Faça o serviço. Desempenhe da melhor maneira possível que você, dentro das suas características, dentro das suas possibilidades, exerça a função, servindo as criaturas, como diz Felipe, mas servindo a você primeiro. Servindo a melhora, como diz Joana de Ângeles, no autoconhecimento, para que a gente possa estar consciente, para ajudar com consciência. Ajudar no sentido de querer estar na frente, ou se aparecer, ou querer destaque, ou ter os holofotes da Rede Globo, de qualquer outra rede, isso não é ajuda. Então, vamos auxiliar, vamos ajudar, mas com consciência. E para isso precisamos aprender como ajudar. Quem disse isso? Mestre Jesus, no livro Ave Luz. Estamos chegando, para que tenha mais espaço para vocês, dentro desses 7 minutos finais, a gente analisar a proposta do Cristo dentro da visão de amor. Porque as lições de Jesus nos deixou e nos deixa, e nos representa a mais pura expressão da lei divina. Ajudar é praticar o bem. E todo ato, ou no bem ou no mal, todo ato, ou no bem ou no mal, gera consequências. Qual a consequência que nós gostaríamos que isso gerasse para nossas vidas? A gente vai dizer, lógico, Agenor, consequências boas. Porque se o ato é bom, mesmo sem saber que ele é bom, sem eu saber como fazê-lo, ele está gerando consequências boas. Poderia ser melhores, como disse o próprio Jesus. Mas o ato, quando é mau, ele vai gerar consequências más. Então, antes da gente querer cuidar do mundo, antes da gente querer cuidar do jardim do nosso vizinho, cuidemos do nosso primeiro. Às vezes o jardim do nosso vizinho, a gente está dizendo que está feio, mas não olhou o nosso. Como é que não é o nosso? Não tenho tempo para olhar o meu. Eu não tenho tempo para olhar minha vidraça, mas eu tenho tempo para olhar do vizinho. Então, antes de querer cuidar do outro, da outra criatura, vamos cuidar de nós. Porque quando nós estamos cuidando de nós, nos ajudando, nos servindo ao bem, nós estamos sendo vitoriosos. Porque esse combate, como dizia Paulo, é um combate contra as nossos impulsos negativos. Eu não queria fazer aquilo, mas terminei fazendo. Poxa, não era para eu responder assim para minha irmã Cláudia nesse momento. Mas se ela não compreender que eu estava nesse momento desequilibrado, ela vai ter que me chamar a atenção e eu vou ouvir. Mas não precisa ficar zangada.
Eu não tive intenção de fazer aquilo. Simplesmente eu não controlei os meus impulsos negativos. Então, eu vou encontrar no coração de alguém atenção. Esse alguém, quando eu escorreguei e fiz dessa derrapagem, esse alguém vai me botar de novo na pista. E a pista que eu quero me referir é o tempo. Vai me dar uma palavra amiga. Vai me dar uma palavra de respeito. Vai me colocar no meu lugar para que eu faça a minha reflexão. E como se pratica isso? Como a gente vai praticar isso com o outro, se a gente não sabe praticar conosco? Jesus disse, eu falei anteriormente, se preparando. Saber o que é que eu vou fazer. Eu vim fazer esse estudo esta noite com vocês, eu tive que me preparar. Sei que pode não surtir um efeito desejado a muitos ouvidos. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Porém, eu me preparei. Eu estou dando o meu melhor para mim, escutar primeiro e depois para você. Então, quando a gente se prepara em servir ao bem, a gente está acessando o que temos de melhor para oferecer. E creia em Deus. Eu estou oferecendo o melhor para aquele que tem ouvido de ouvir, aquele que tem olhos de ver. E quando eu estou, de certa forma, ensinando, não deixa de ser um ensinamento, eu estou aprendendo. Ela é professora que falou aqui, eu também sou professor. Só nunca exerci bem pouco tempo sala de aula. Mas todas as vezes que a gente ensina, a gente aprende. Por quê? Dentro dessa doutrina progressista, ela vai nos aprimorar cada vez mais, nos ajudando a seguir o progresso. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu só tenho que agradecer e valorizar a cada um de vocês estarem aqui até este momento, me ouvindo. E eu peço a Deus, ao Mestre Jesus, vida, saúde para vocês e todas seus familiares. E que nesse estudo que nós estamos fazendo, não vamos perder tempo e não vamos perder energia mais, que agora é a hora da prova final. E como avaliar tudo isso, Agenor? Como? Como nós podemos avaliar tudo isso? Escolha o caminho, a verdade e a vida e um porquê eu estou escolhendo. Muito obrigado. Que o Mestre Jesus acolha todos vocês em pensamento, palavras e ações. Um abraço afetuoso a todos. Muito obrigado. Ok, Agenor, obrigado a você. Uma reflexão muito boa, excelente. É um assunto que a gente já debate muito, né? O homem de bem, o homem justo, o homem bom. É que todos deveriam ser, né? Mas infelizmente a gente está vivendo em um país e nem todo mundo quer seguir essa trilha, né? Mas é isso mesmo. Vamos fazer a nossa parte e ensinar também o que aprendemos, né? Talvez não queira acompanhar essa trilha, viu, meu irmão? Talvez porque ainda não compreenda. Ainda não tem muitos que não compreendem. Então, é como quem diz, as pessoas são o que elas são. Então, esse amadurecimento, esse progresso, o bom da doutrina espírita e bom do espírito é que a gente vai ter consciência desse progresso e amanhã vai ser melhor do que foi hoje. Não, meu irmão João, eu gosto muito
Quando eu ouço dia de domingo, cada dia mais a gente está se melhorando. Olha aí, Cláudia suspendeu a mão, meu irmão. João, Antônio, graças a Deus, aí vão tudo me ajudar. Não vão fazer pergunta difícil não, que eu não sei, viu? Pode Senão falar, Cláudio. eu passo para o coordenador para ele responder, e senão Alberto está aí escondido. Responderei tudo. Pronto. Boa noite, Boa pessoal. noite. Aí, Valentim levantou, eu falar, era bom falar depois de Valentim, que Valentim fala aí. Valentim é uma categoria, viu? É categoria. Isso é uma categoria. Tem nos ensinado muito. Tenho aprendido muito com ele. Abrir minha boca. A Genô, eu não sabia que você era professor de formação. Sou. Pois eu chamava de professor, tá vendo aí? Que eu não sabia e eu falava. Tá vendo? Essa questão de servir, a gente é uma coisa muito fácil, pensa que, né? Leva muito essa questão do servir em ajudar, como você falou aí, mas às vezes, assim, uma coisa que eu aprendi, uma certa pessoa uma vez me falou, eu sempre dizia assim, eu quero participar, eu gostaria de participar de um projeto para dar sopa, para doar, para fazer isso, né? Para ajudar a fazer caridade, enfim. Mas é muito além do que pegar um prato, uma marmita lá e dar uma sopa, de dar uma quentinha. Primeiro que a gente tem que estar com o coração, a gente tá disposto, né, a servir, né? E querer servir, ter a boa vontade, como você falou. Não é só chegar, entregar. E não adianta nada. Quer dizer, adianta sim. É bom eu fazer, no caso, a pessoa fazer de qualquer forma a caridade? Mas bom mesmo é fazer a caridade visando o bem, né? Com o coração leve, vamos dizer assim, estendendo a mão ao irmão, porque às vezes você vai ali, né? Eu estou dando um exemplo assim, porque é uma coisa prática de você vai ter contato com uma pessoa de rua, que seja, mas se você entrega, você não tem uma palavra de acolhimento, você não conversa com aquela pessoa não promove, continua né? invisível, né? Você não promove a pessoa, você dá. Exatamente, você não. A pessoa continua sendo invisível. É. Né? E às vezes vai fazer a caridade só para dizer, tira foto, não estou criticando. É bom, melhor é fazer do que não fazer de jeito nenhum. Lógico. Mas, porque está atendendo às necessidades, entendeu? Exatamente. Mas a gente atinge a necessidade da alimentação, né? só. Exatamente. Então não vamos deixar nosso irmão com fome, né? Exatamente, mas além de fazer a caridade, né, moral também. E tem um exemplo da mulher do Evangelho, né? Aquela que fazia esqueci agora o capítulo, que ela a condessa. Levava a filha e tudo, a filha fazer e a filha querendo que ela dava e fazia, né? Exatamente. Ela dava as necessidades da família, que o pai doente, porém, ela trabalhava lá, limpava, ajudava em todo o serviço. Não só levava os mantimentos. O pai doente, né, e tudo. E ela não queria ser, ela não divulgava, não comentava nada. Foi descoberta por um acaso pela pessoa, né? Uma das pessoas que ela ajudava. Mesmo assim, ela pediu o silêncio, ela não quis. E falou para a filha, orientou a filha, por qual o mérito que você vai ter eu lhe dando lhe ajudando da forma de você ter que dar do que vem de você, do seu trabalho, né? Então, essa caridade aí, essa moral, além da material também, é importante as duas estarem juntas, mas a moral é muito, muito importante, né? E essa questão de servir foi uma coisa que eu depois vim aprendendo, porque eu achava, não, estou fazendo muito, muito não, estou fazendo um pouco, mas o muito mesmo é quando a gente faz com um sentimento mesmo, com boa vontade. Quando eu trabalhava, quando eu participava do projeto de quentinha de sopa,
eu saía do trabalho de sábado, eu ficava cansada, arrasada, de cansar, assim, do cansaço físico, mas a minha satisfação, o meu prazer de ter ajudado aquelas pessoas era tão grande que eu nem sentia o físico, o cansaço físico, vamos dizer assim. E aí foi que eu fui aprendendo, né? Mas essa questão é muito, como Jesus falou, né? É importante saber como ajudar, né? Como fazer o bem, e principalmente fazer o bem. Né? É muito, muito bom esse tema e é sempre bom mesmo a gente tá reavivando na nossa memória, na nossa mente sobre isso. Ok, minha irmã. Antônio Valentim, meu querido irmão, fique à vontade. Depois, João. Se vocês assim me permitem, eu vou passar para João e depois eu falo. Você, rapaz. Assim eu aprendo mais um pouquinho com ele, como tenho aprendido com cada um de vocês. Tá certo. João. Eu lhe agradeço a deferência, mas eu queria apenas levar até o meu irmão Agenor a minha gratidão sincera, porque esse manual de orientação que ele nos ofereceu hoje para a nossa caminhada me fez reconhecer elementos que eu necessito para me desvencilhar de uma bagagem muito pesada que eu tenho na minha mala de viagem, que é o orgulho. Então, meu irmão, parabéns e gratidão, gratidão, gratidão por essa orientação que me fez hoje, mais uma vez, reconhecer que o meu peso de viagem está bastante sobrecarregado. E hoje eu aprendi alguns métodos de como me bem desvencilhar de um deles, que é o orgulho. Deus lhe abençoe e muita paz para todos. A nós todos, João. Interessante é o seguinte, desde quando eu adentrei na doutrina espírita, a minha finalidade é, aos poucos, desvencilhando do orgulho e da impulsividade. E, graças a Deus, eu tive bons professores, como o próprio, que está no mundo espiritual, André Luiz Peixinho. Eu todas as sábados ia lá na federação. E vários professores que eu vi, maravilhosas exposições, e que essas exposições, para mim, surtiu muito efeito. Mesmo no momento mais difícil, dramático, traumático da minha vida, ela soou no momento em que eu estava no leito hospitalar, há 45 dias, ressoando, e eu disse, para você ter uma melhora substancial, você precisa fazer um esforço em você próprio. É por isso que eu disse que essa lição é para mim. Porque eu tinha todo esse defeito, como esse menino colocou hoje no assunto orgulho, o amor e o orgulho. E nós, se lembra que eu disse o seguinte, eu tenho um caçoar, porque no interior chama de caçoar. Né, que já andei nele. Bota no jumento, né? Então, já andei com ele, já andei nele, meu irmão, metaforicamente, estava parecendo um jumento carregando aquele peso desnecessário e lhe fazendo mal. Mas a doutrina espírita e as palestras edificantes e as leituras e os estudos estão me lapidando cada vez mais. E eu já não estou mais com aquele caçoar nas costas. Eu estou agora com as sacolinhas. Ainda estão pedras pequenas que dá para carregar, mas ainda preciso desvencilhar de muito. Meu irmão querido, eu que te agradeço. Muita paz, meu irmão. Muita paz. Muito obrigado. João é o esposo de Nelbinha. Minha irmã, exatamente. Amigos queridos, eu chamo Cláudio do casal 10, casal 20. Nelbinha é uma querida, é uma fofa, adoro ela. Boa. Apesar de não conhecer pessoalmente, mande um abraço para ela. Se você falar de Nelba, não pode deixar João de fora, porque os dois são maravilhosos. Não é porque tá na vista meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado, Cláudia. E eu vou transmitir para ela as suas lembranças, a sua mensagem, é que ela hoje está um pouquinho acamada, que ela se submeteu a um procedimento médico, mas está em paz, graças a Deus, está tudo bem. Mas acho que ela deve estar ouvindo. Muito obrigado, meu irmão. Ok. Que ela se recupere logo. E aproveitando, mandando um beijo para Daci, minha querida, e para Ni, que eu vi que está aí online, nunca mais tinha falado com Ni.
Pronto. Aí, querida, Pode falar. Ainda tem minha apoio, linda tem criança. ainda É tem isso, disso. tudo bem? Vamos ter, É né? disso também. É isso. Tudo bem. Idem, Cláudia. Pronto, meu irmão, fique à vontade aí. Vai, Valentim, agora fale. Fale que eu Não me quero ver faça o pergunta difícil, viu? Não vou fazer pergunta, não. Ok. Considerando a harmonização do grupo, e graças a Deus não tem como ser diferente, essa harmonia ela está tão elevada a um ponto que eu vou dar um segmento a esta linha de pensamento de João, porque você colocou muito bem, do começo ao fim, que é preciso servir ao bem, mas que simplesmente servir não é o ponto primordial. O primordial vem ser o saber servir. Beleza. Aí me reporta a um texto onde o indivíduo, um técnico de informática, ele pega um aparelho muito caro e ele vai ali fazer o conserto e depois ele informa o proprietário o valor e ele achou um absurdo, porque seria, no caso ali, R$ 1.000. E ele tinha informado que foi apenas apertar um parafuso. O problema da máquina foi só apertar um parafuso. E o cara questionou, só apertar um parafuso? Então, quando ele mandou ele observar lá a especificação da nota, então a nota constava apertar um parafuso, R$ 1. Saber que parafuso apertar, 999. Então, isto faz a diferença quando do nosso propósito de ajudar, né, de servir ao nosso próximo, servindo a nossa doutrina maravilhosa, apesar das nossas imperfeições, e daí a necessidade maior de se ter verdadeiramente o conhecimento necessário, até mesmo para as ações que nos parecem ser tão simples, tão evidentes, mas que ainda nos falta esta preparação, nos falta o conhecimento desta verdade que, como você bem colocou, é a verdade que nos liberta. Liberta da ignorância, liberta de tudo. Então, quando assim eu raciocinei diante do que você colocou, criou essa ênfase nessa questão de termos o conhecimento de como fazer, de como servir, aí eu olho para mim mesmo, também, tanto quanto você, no sentido de tomar a lição para mim e dela extrair o que eu possa verdadeiramente de melhor ter para me melhorar. E observando dentro do meu modesto caçoar, eu vou encontrar ali alguns apetrechos que precisam ser substituídos, pois, a partir do momento em que eu recebo uma instrução a nível da qual eu acabo de receber no aqui e agora, não faz mais, não justifica mais eu seguir da forma como estava indo. Então, olho para o caçoar, percebo com clareza ali os apetrechos que devem ser substituídos por ferramentas que verdadeiramente agora me deixe na condição adequada para eu servir a quantos assim Deus coloque, me permitindo viver esta ação de amor fraternal. Então, parabéns a você e parabéns Obrigado, a cada um dos irmãos, e assim como eu, feliz
por esse encontro fraternal, sai daqui com o caçoar, sem tanto apetrecho, mas com aqueles que necessariamente nos impulsionará o nosso espírito para mais próximo de Deus. Um abraço. Outro, meu irmão, muito obrigado pelas suas colocações. Mas convivendo com pessoas, com irmãos fraternos como vocês, um dia eu serei aquilo que sei que ainda não sou. Um beijão para todos. Beijão também para você, Obrigado, meu filho. Valentim. Quem disse, Daci? Agenor, Oi. Oi. eu pensei que era somente eu e você, digamos assim, a coligação dos caçoais, mas meu amigo Valentim falou com tanta propriedade, e parece que ele tem muita informação também sobre isso, viu? Oh, tá vendo? Isso é Tenho coisa de sim, gente meu irmão. antiga, né? Tenho A sim que eu... meninada não conhece, não. A menina nova Eu ainda não nasci- conhece, não. Eu nasci e me criei observando os animais e a paisagem nossa de criança, até mesmo depois de adulto, se fazia também de contemplação das bestas que passavam equipadas com esses caçoais, né? Era os maravilha. cabine dupla da época. Isso é verdade. Bem colocado, meu irmão. Deus lhe abençoe. Era o Uber, era o Uber. Muito bem. Agora, Gerô, você precisa só dizer para o pessoal, explicar com suas palavras. Eu que sei caçoar, acredito que tem alguém que não saiba o que é, entendeu? Eu acho que... Rapidinho, antes da tempo de explicar. Você é o Valentim. Vou deixar meu irmão Valentim, vá. O caçoar, gente, nada mais, nada menos do que, suponhamos assim, um caixote imenso, né, de grandes proporções, todo feito em cipó, cipó natural, todo entrelaçado de cipó. É um cesto grande, né? É um cesto grande, só que quadrado. E ali ele era colocado mediante umas cordas e tal, né? Sobre o lombo do animal, que ali também já ia um outro equipamento, um outro acessório, que é chamado de cangalha. Eu já vi outros, Valentim, com um ovalado assim por baixo, assim, ele faz aquela curva assim. Ó. É assim mesmo. Então, haviam esses de cipó e havia os mais sofisticados, que eram de couro, forrados de couro, com a estrutura de madeira, mas forrado de couro. Então, isso era chamado os caçoais. Era o espaço que se tinha para colocar as mercadorias, e não se tinha facilidade do transporte automotivo, como não se tinha também estrada para certos lugares, era caminhos. E aí era pela tração animal que se fazia essas viagens dos distritos, por exemplo, para os centros urbanos das pequenas cidades, né, do interior. Enfim, tudo começou aí como da nossa história, aí todos conhecem, que a nossa história começou aí, no lombo dos animais, né? Então é isso aí que é o caçoar, hein? E essa metáfora eu usei justamente por isso, que botava no meu lombo essas pedras das diferenças, entendeu? Essas pedras das imperfeições, dos impulsos negativos, enfim, eu colocava nos meus ombros e já comecei a despojá-las. Então, por isso que eu já não estou mais carregando caçoar. Minha irmã A Deus me permita só um minutinho só. Eu dizer que todos nós estamos hoje de parabéns, porque a sala de estudos Chico Xavier, além de oferecer a doutrina, hoje também oferece cultura geral. Parabéns a todos. Ok, meu irmão, obrigado. Pode falar, dona Daci. Fique à vontade. Quero dar os parabéns para a Agenor. Em primeiro lugar, boa noite para todos. Boa noite, parabéns, Agenor, por essas louváveis reflexões. Muito obrigado, Daci. E eu quero dar meus parabéns a você, que nesse mês de novembro nós fazemos aniversário. Então,
Eu dar meus parabéns. Sexta-feira você não compareceu porque você estava comemorando seu aniversário. Meus parabéns. Parabéns, Daci, parabéns. Parabéns, Daci, linda! Parabéns. Obrigada, que Deus te abençoe a todos. Hein? Aí o dela foi sexta, o meu foi quinta. Ô, beleza. Parabéns também. Então parabéns também, meu irmão. Parabéns para os dois. Obrigado a todos. Parabéns aos dois. Que Deus te dê muita iluminação e saúde. Tá legal. Sempre. Amém. Cadê disse? Boa noite, meus Boa irmãos. noite, Disse. Não, só vou fazer um comentário bem rapidinho. Eu estava pensando, sempre eu, particularmente, eu penso assim, para mim ser espírita não é fácil. Porque além, né, de a doutrina, ela vem assim nos ensinando, a mim, estou falando, eu sempre me refiro a mim, ensinando coisas que a gente, né, uma modificação tão grande que a gente quer no irmão da gente, né, naquelas pessoas que estão ao nosso lado, e a gente mesmo, às vezes, a gente não consegue se modificar. Então, ela sempre nos alerta para essa modificação em nós, né? Ela, que nem hoje mesmo, né? A gente percebe, assim, às vezes, numa palestra, o quanto que a gente precisa melhorar para a gente e para os outros também, né? Porque muitas vezes a gente acorda assim, a gente acorda e fala, poxa, eu já não tô bem, né? A gente acorda, porque eu nem sei como, né? E aí vem um irmão que também fala que ele está com problema, e aí é que nem, eu lembro sempre daquela passagem de Chico, né? Eu até me emociona. Chico, para mim, é uma inspiração muito grande. Aí que ele fala assim, a gente tem que enxugar a lágrima da gente para enxugar a do irmão. E isso, gente, requer assim, uma mudança de comportamento tão grande, né? Principalmente assim, porque assim, eu acho assim que ser espírita na palavra é muito mais do que, sabe, do que leitura, do que dar sopinha ali, sabe, sabe, eu acho assim que ser espírita é uma renovação do ser humano, né? Ele chama a doutrina nos chama sempre para nós, repara isso, ela chama para nós o que nós temos que melhorar em nós, para nós e para os outros. Porque muitas vezes nós não somos aquilo, as nossas palavras não são aquelas e a gente tem que ser aquilo que a pessoa precisa naquele momento, aquelas palavras que muitas vezes a gente até discorda, né, daquele momento, porque é aquele problema, né? Às vezes a mesma dor que dói em mim, dói no outro, mas às vezes no outro dói mais ou dói menos, depende do ser humano. Então a doutrina, a mim, ela busca assim, tirar o que de melhor tem do ser humano, porque o pior todo mundo vê, né? E às vezes vê o que nem é pior, né? Então, mas para nós, assim, que não sou uma pessoa estudada da doutrina, mas eu vejo assim, o que ela tira de mim, sabe? Ela tira assim, aquilo lá que eu tenho no fundo, lá, de melhor. Muitas vezes, né, aquela poesia que vem na minha cabeça, que eu escrevo, aí eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Aquilo ali foi o que ela tirou de mim. Às vezes, aquele dia eu não consegui falar, sabe? Não consegui ser a caridosa que a gente tem que ser no dia a dia, mas naquela poesia, eu escrevi ela, passei para alguém precisou dela, ou uma mensagem. Então eu penso assim, comentário com emoção, aí a vida sem emoção para mim não tem graça. Né? Eu acho que assim, a doutrina ela vem tirar o que a gente tem lá no fundo da gente, ela vem nos alertar, sabe, para melhorar em tudo. Princípio, saúde, financeira, amizade. E é isso. E é isso, gente. Ok, ele disse. Muito obrigado pela sua colaboração. Me permita, se eu vou fazer um acréscimo, de dizer o seguinte: não é só ser espírita que é difícil, não. Qualquer rótulo religioso que a gente venha carregá-lo, a gente precisa ter uma consciência de que quando nós adentramos naquela religião, aquela filosofia, aquela ciência, não importa, é que nós nos tornemos dignos dela. Então, às vezes, quando a gente
quer ser espírita, quer ser qualquer outra religião, a gente tem que fazer o melhor. Mas quando eu falo de espírita... É isso, nós temos que nos doar mais ainda. Você sabe por quê? Vou concluir para você. Porque é o seguinte, nós temos que ser dignos, porque nós somos filhos da verdade. Então, nós somos filhos do amor. Então, o amor, ele está contido, que a religião que o homem inventou, Deus está presente. Ele quer que a gente seja um homem de bem. Ele não quer que o homem seja um homem espírita, o homem católico, o homem evangélico, não, o homem de bem. Então, o homem de bem é aquele que vai servir a verdade, que vai servir além dele. Quando ele começa por ele, como a doutrina espírita, qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, a si próprio, depois aos outros. Então, quando a gente partir do simples, que é nós, e a gente acha que é difícil, para ir para o complexo, que o complexo são várias mentes que pensam totalmente diferente de nós. Então, a gente não está aqui para convencer ninguém. A gente está aqui para fazer o que Jesus fez. Um exemplo. Nosso comportamento, nossas atitudes é que vai dizer o que nós somos. Então, o esforço realmente tem que ser nosso. Sem esforço, a gente não vai progredir. Tanto faz ali como aqui e acolá. O esforço é individual. Então, as orientações, a bússola é Jesus. A rota, para nós, é Kardec, o Evangelho. Então, se a gente não persistir, vai cair, vai derrapar, vai bater. É como se estivéssemos dirigindo agora, ou andando de bicicleta a primeira vez, vai cair várias vezes. Mas um dia nós vamos acertar. A dificuldade é o não aprender. No dia que a gente aprender as leis de Deus e pôr em prática, nós vamos andar de bicicleta e vai fazer uma longa e longa trilha. Por quê? Porque nós já começamos a aprender, já começamos a saber o que é servir a nós, vamos servir ao outro. Então, eu gostaria desse acréscimo. Ok, Valentim. Só acrescenta, falando aí, o que a Genô falou, que a melhor religião é aquela que te faz fazer o bem, homem, né? De bem, é o bem. Homem de bem. E conhecer a verdade. Ser digno dela, né? Viu, Cláudio? Ser digno dela, nem só o bem, como ser justo e bom. Não adianta a gente estar de uma religião, a gente tem que ser bom. Porque se a gente só que seguir mandamento e não praticar a bondade, entendeu? A caridade, e também não é só ser espírita que é difícil. O difícil é viver. Viver. Porque viver exige o quê? Viver exige conhecimento, viver exige dignidade, viver você amar você e ao próximo. E primeiro você se amar, para depois amar o próximo. Porque se você não se amar, você não vai amar ninguém. Primeiro você se ama e ama o próximo, né? E amar a natureza, que é o próprio Deus, a todas as coisas, né? Que está aqui no mundo. Então, eu acredito que é assim, se você segue o bem, faz o bem, e está sempre chamando pelo Cristo, pelo que você acredita, eu não vou dizer nem o Cristo, né? O que você acredita. O que vai impor você a qualquer coisa é a sua fé, né? Você pode ser budista, Assembleia de Deus, qualquer uma religião. Mas se você não acredita em você mesmo, você não vai para lugar nenhum. Nenhuma religião vai se sustentar se você não acreditar em você. Então, o princípio é esse aí. Pode falar, Fernando. Inclusive, aproveitando a fala da Cláudia e de todos vocês, o bem é a proposta que Emmanuel nos traz. Fernando, né? Rapidinho. Meninos. A viver é difícil por causa dos caçoar. E carregamos, né? Gostou, né, Cláudia? Os caçoar é aquilo que você botava no burro, né?
com a cangaia, né? De um lado e de outro, botava, tem gente que carregava banana, tem outros que carregava outros apetrechos. Eu carregava pedras pesadas. Vinho, As pedras Fala, da indiferença. Vai, João. Tá certo. Joana de Ângeles tem uma fala que é muito determinante para todos nós. Ela nos diz assim: filhos da alma, nunca desistam de fazer o bem. Face ao aparente triunfo do mal em desgoverno em torno de nossas vidas. Então, independente de como esteja a nossa situação, é determinante que a gente faça o bem. Né? E o Agenor estava falando em ajudar. Né? E primeira pessoa a ser ajudada somos nós mesmos. Né? Quando a gente entende aquela pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é o BIP, benevolência, indulgência e perdão, aonde nós vamos começar a praticar? Com quem? Primeiramente conosco. Né? Temos que ter benevolência conosco, indulgência também para mim e perdão das minhas próprias ofensas contra as leis divinas. Então, começa por aí. Né? Agora, o outro modo de ajudar, e isso aí todos nós já sabemos e empregamos, é o ouvir. Né? É uma maneira maravilhosa de ajudar. Por quê? Porque saber ouvir nada mais é do que dispensar integral atenção a quem está nos falando, o interlocutor. Né? Por quê? Porque a gente vai demonstrar interesse pela conversação. E é aí que a gente tem que entender. Não importa o que o outro esteja falando. O importante é que ele está desabafando. E se nos escolheu, é porque nós temos ouvidos para ouvir. Né? E se temos ouvidos para ouvir, é porque já ouvimos a nós mesmos. Né? Então, sempre aparece uma solução e o outro está sempre querendo uma solução. E nós temos condições de ajudar. Né? Então, toda ajuda, de um modo geral, é bem-vinda. Né? E a gente não está falando, de um modo geral, a gente não está falando só naquela ajuda financeira, pecuniário, um prato de comida, não. São esses afetos. É emprestar os ouvidos, olhar de frente, ter paciência, né? Para que o outro se espalhe. Ontem, em grupo, lá na reunião em que estávamos, comentamos sobre essa arte de ouvir. Porque muitos de nós temos problemas, ou a maioria tem. Então não se abre um leque para chamar fulano, você está com problema? Ou me dá uma abertura para que eu fale do problema. Então isso aí está muito distante ainda. Mas nós precisamos deixar a ficha cair, né? E prestar atenção nas nossas ações. Né? Então, André Luiz tem uma mensagem que ele intitula de 10 apontamentos de paz. E aí fala para a gente aprender a desculpar, aprender a calar, não cultivar desafeto, não permitir o egoísmo, por aí vai. Então isso é um modo principal de ajudar, primeiramente a nós mesmos, que estamos nos educando. Né? Ok. Muito obrigado, Fernando, pela sua participação. Um prazer. Ok, Fernando. Obrigado por sua participação. Obrigado por você estar aqui nessa noite. Que continue assim participativo. Obrigado, Agenor, por sua palestra. Gostaríamos agora que você faça a prece final aí. Se não tem ninguém a
a falar alguma coisa, a fazer alguma reflexão, gostaríamos que você faça a prece final aí para a gente terminar nossos trabalhos. Ok. Entrando agora nesse aspecto, rapidamente, antes da prece, de bondade, de ser bom, que isso é uma arte, que não é para qualquer um, que o próprio Jesus disse, bom é o Pai, né? Nós podemos ser um homem de bem, mas às vezes não somos bons, porque bom é uma arte, e essa arte, a doutrina espírita e o próprio Evangelho nos ensina que dentro dessa arte a gente precisa educar as criaturas. Quando a criatura estiver educada e esclarecida, ela vai pensar, ela vai desenvolver suas potencialidades, ela vai enfrentar e afastar as dificuldades que a gente carrega no caçoar. As dificuldades, essas pedras que a gente carrega por culpa nossa mesmo. Então, a bondade é isso. É como o Fernando disse, é ouvir, mas dar um direcionamento àquela lição, aquelas necessidades, aquela situação, se a gente puder. Se a gente não puder, a gente deve ter alguém que a gente vai em busca de ajudar aquele irmão que está precisando. Então, isso é uma arte. E isso a gente é habilidade, a gente precisa aprender a socorrer o outro com esse critério, com essa consciência, que todos nós somos necessitados. Então, só tenho que agradecer a vocês pela essa noite, a participação de todos. Muito obrigado a Alberto pelo esse convite. Muito obrigado a todos vocês. Vamos nos preparar para a nossa prece final. Analisar e focalizar Jesus em nossa consciência e dizer para o nosso Mestre, só tenho que lhe agradecer, Senhor. Nós estamos aqui, grato, sabendo que temos dificuldade de compreender as suas lições, sublime, mas, como disse o outro mestre, Allan Kardec, só vamos compreender, exercitar, a partir do momento que nos esforçarmos. Estamos aqui para domar as nossas paixões, para que a plenitude do amor nos envolva completamente. Para que possamos sair conscientes das tarefas que iremos realizar na ajuda incessantemente no lenitivo das dores que muitos dos nossos irmãos estão atravessando. As tuas lições, Senhor, envolvem-nos a todos aqui presentes, desejosos de aprender, teoricamente, para quando tivermos a fibra necessária para arregaçar as mangas e sair em busca da ajuda, do conforto, da escuta, do lenitivo que todos nós necessitamos. Obrigado, mestre. Obrigado, obrigado e obrigado. E obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe neste momento a todos presentes, aos lares, e que leve a nossa irmã Nelba, nesse instante, a luz do conforto espiritual, da sua melhora, do seu restabelecimento, para que possa trilhar esta caminhada
dessa jornada iluminativa que é a doutrina espírita. Obrigado, hoje e sempre, Senhor. Muita paz no coração de todos vocês.